Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, sexta-feira, 30 de janeiro, já chegando ao final do primeiro mês do ano. E é sexta-feira, por isso estamos nos preparando para o final de semana. Vamos começar fazendo uma prece, vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai de amor, a Jesus, o nosso mestre e amigo, nosso modelo, nosso guia nesta caminhada terrena e também na espiritual. Aos espíritos amigos, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, aqueles que zelam por nós, pedem por nós e intercedem e que fazem tudo quanto podem a nos inspirar boas ideias para que não nos percamos pelo caminho. Gratidão a todos eles. Pedimos ao nosso Mestre, a Mãe Maria de Nazaré, que o nosso dia que se inicia, a nossa jornada, seja boa, que possamos chegar nela nos nossos trabalhos, nos nossos lares, com harmonia, com serenidade, com os olhos abertos para ver a grandeza de tudo isso que vivemos, esta reencarnação. Especialmente com os olhos da alma e os ouvidos da alma também, para que não esqueçamos o motivo do porquê estamos aqui, o verdadeiro motivo, o nosso aprendizado e desenvolvimento do espírito, da alma, para nos tornarmos melhores, que nós possamos contribuir, sermos úteis, sermos bons, sermos instrumentos de alegria e de harmonia por onde passarmos no dia de hoje. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nosso estudo, reflexão de hoje. Vamos lá. Vamos ver o que nos vem hoje. Aqui. Capítulo 25, busquem e encontrarão. Quando eu abri, me veio aos olhos aqui o item 7. Então, será este que nós vamos ler um pedaço, vamos ver. Capítulo 25, busquem e encontrarão, item 7. Vou baixar um pouquinho a nossa Ave Maria. Linda Ave Maria. E diz assim: se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por consequência, de todo o progresso. Por esse ensinamento, o homem se limitaria a esperar passivamente que as coisas acontecessem e suas forças físicas e intelectuais ficariam inativas. Se essa tivesse sido sua condição normal na Terra, ele jamais teria saído do estado primitivo. Deixa eu só ver se eu não cortei. Por esse ensinamento, o homem se limitaria a esperar passivamente que as coisas acontecessem. Muito bem. E suas forças físicas e intelectuais ficariam inativas. Se essa tivesse sido sua condição, a condição do homem na Terra, ele jamais teria saído do estado primitivo. O homem não teria saído do estado primitivo. E hoje viveria sem ter o que fazer. É evidente que esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse em outras ocasiões e com as próprias leis da natureza.
Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, sim, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. E aí diz assim, ver nesta obra, capítulo 16, item 6 e capítulo 24, item 2. Vamos ler mais um parágrafo. Essas palavras devem ser entendidas como sendo apenas uma comparação poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, desde que se esforcem e trabalhem. Se a ajuda não vem na forma material, a providência nos inspira ideias com as quais conseguimos achar os meios de nos livrarmos por nós mesmos das dificuldades. E indica novamente para olhar nessa obra, capítulo 27, item 8. Bom, então vamos parar por aqui. É tão importante nós refletirmos nesse item que fala sobre busquem e encontrarão, né? Porque é uma orientação para nós. O que o Evangelho vem nos dizendo? Que se nós buscarmos, nós vamos encontrar. E aqui fala que se nós levássemos ao pé da letra alguns ensinamentos de Jesus, nos daria a entender que os bens materiais não importam para nada, portanto não precisaríamos gastar o nosso tempo para buscá-los. Que mais vale o trabalho de auxiliar os outros, sim, do que um trabalho para nós mesmos, para buscarmos nos desenvolver, para buscarmos adquirir os bens como a nossa casa, o nosso meio de locomoção, pagarmos pela nossa saúde, pagarmos pelas coisas que precisamos. Ficaria assim, como se nós tivéssemos que, por vezes, se nós levássemos ao pé da letra, o que Jesus disse, estaríamos todos sentados esperando algo acontecer. É claro que, por força das condições em que vivemos aqui reencarnados, já entendemos que não é possível assim. Só que acontece muitas vezes o oposto, vamos em contramão e achamos que tudo é material, e desfazemos das palavras do plano espiritual, as palavras de Jesus, o que é de ordem moral, nós esquecemos. Qual é a grande questão? O equilíbrio. Por quê? Porque nós precisamos dessas ferramentas para o nosso desenvolvimento. Nós começamos na nossa prece falando que para que estamos aqui? Para o nosso desenvolvimento da nossa alma, enquanto reencarnados, o nosso espírito. Estamos aqui para desenvolver o nosso espírito, repararmos as nossas falhas, nos melhorarmos aonde ainda precisamos. E para isso temos ferramentas. O trabalho é uma ferramenta. Adquirir os bens são ferramentas. Os bens são ferramentas para que nós possamos nos desenvolver. A riqueza é uma prova, a pobreza é uma prova, porque nelas adquirimos virtudes e habilidades que são específicas de cada condição em que estamos. E se levássemos ao pé da letra o que Jesus disse, estaríamos todos ociosos, sem fazer nada desde que fomos criados. Portanto, o bom senso nos diz que não deve ser assim. Então, devemos sim buscar o equilíbrio entre a vida física e a vida da alma, né, do espírito, a vida espiritual, entendendo até que ponto aquilo é útil. E essas respostas não existem prontas, porque para cada um vai ser diferente, no sentido em que cada um de nós tem uma necessidade específica. Não somos iguais. Eu nesta reencarnação tenho algo a desenvolver, tenho uma facilidade e uma dificuldade. Tu aí do outro lado tem uma facilidade e uma dificuldade. Portanto, não podemos mais cair nessas convenções sociais de massa, de que tem que trabalhar tantas horas por dia, fazer assim, assim, assado, só isso serve, só tal roupa serve, só tal coisa.
Não, porque cada pessoa, cada espírito tem uma necessidade e precisa desenvolver aquela missão, aquela habilidade, aquela capacidade para se desenvolver. Então vamos orar, vigiar, pedir inspiração para acharmos o nosso caminho, as nossas virtudes, a nossa pequena missão aqui, as nossas micromissões assim, o nosso propósito nesta reencarnação, para que possamos ir atrás, desenvolvê-las com sabedoria, com calma e com o acompanhamento dos bons espíritos que estão aí sempre para nos auxiliar. Muito bonito, porque nos acalma, certo? Porque temos sim nossas inquietações, queremos sempre ser melhores, às vezes ficamos pensando se não estamos procrastinando ou se não estamos nos perdendo no caminho ou sendo muito materialistas, se é que se pode falar assim, mas enfim, sendo muito apegados às questões materiais ou estamos sendo pouco apegados. Nós fazemos essas perguntas e elas são naturais, devem ser acolhidas, refletidas e pedindo a inspiração dos espíritos amigos, eles nos ajudarão a encontrar a resposta. Qual foi o capítulo que lemos? Busquem e vocês encontrarão. Muito bem, vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Terceira parte, leis morais, olha só. Então, aqui é onde vai começar apresentando todas as leis, né? Que nós já vimos que são 10, né? Que existe a lei divina ou natural, que é a nossa grande lei. E depois temos lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e lei de justiça, amor e caridade. 10 leis, portanto. Hoje nós vimos no nosso evangelho um pouquinho da lei do trabalho e a lei do progresso, não é mesmo? Já estamos aprendendo a achá-las no meio da nossa moral, da moral que nós estudamos, a moral do Cristo. E a primeira que vem aqui no capítulo 1, lei de Deus ou lei natural. E nós já lemos a 614 e a 615. Então vamos a 616. É possível que Deus tenha ordenado aos homens fazer uma coisa em uma determinada época e lhes proibido de fazer a mesma coisa em outra época? Aqui está se referindo à questão do que é certo numa época deixa de ser certa em outra época? Deus muda? Isso que Kardec está perguntando. Vamos ver o que os espíritos responderam. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis. Por quê? São imperfeitas. As nossas leis são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral tem como alicerce as leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Muito bem, então, é possível que Deus, numa época, dissesse: nessa época isso é certo, na outra isso não é mais. Não. A lei de Deus é imutável como Ele, rege a harmonia do universo desde todo sempre, desde a eternidade. São atributos de Deus e da sua lei. Então Deus não se engana, senão não seria Deus. As nossas leis sim que mudam. As nossas leis não mudam todo o tempo. Está no Congresso a mudança de tal lei. Por quê? Porque vamos melhorando, nos aperfeiçoando, ou pelo menos estamos tentando, e nossas leis mudam, mas a de Deus não. Por isso que nós temos que achar o equilíbrio, como nós já falamos, entre viver primeiro a lei de Deus e também a lei dos homens. Esta vai mudando conforme vamos evoluindo, graças a Deus, vamos evoluindo. Muito bem, que lindo hoje. Vamos encerrar fechando os olhos, agradecendo ao Pai
mais uma vez pela oportunidade bendita de termos aberto os olhos da carne neste dia, nesta sexta-feira. Que seja um dia de luz, de trabalho que é uma ocupação útil para nós e para os nossos irmãos, para o nosso planeta. Que possamos nos tornar a cada dia um pouquinho mais conscientes do nosso papel como filhos de Deus, espíritos imortais, rumo ao progresso, rumo ao seu melhoramento. Para isso temos o nosso modelo, Jesus. Mestre, gratidão, portanto, fica conosco. Espíritos amigos, gratidão, fiquem conosco. Hoje e para todo sempre, que assim seja. Tchau, tchau.